Informação e muita música. www.radioitaliana.com.br. A Itália no Brasil via internet. Bom, na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez, com muita satisfação, o nosso colaborador, o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Hoje ele vai falar sobre vários assuntos relacionados ao catolicismo, muito questionados pelos nossos caros ouvintes internautas. Lembrando a todos que já está disponível na internet um portal específico sobre o catolicismo, que é o www.catolicismoromano.com.br, que segue as mesmas linhas da Associação Cultural Monfort, tá certo? www.catolicismoromano.com.br. Bom, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor começasse esta intervenção falando sobre o Concílio Vaticano II. O Vaticano II foi uma revolução na igreja. Começou em 62, terminou em 65. Ele trouxe para dentro da igreja o triunfo do modernismo que Santo X tinha expulsado. Os modernistas ficaram encapsulados nas igrejas, nas dioceses, nos seminários, e foram se desenvolvendo secretamente até dominar os seminários, já antes do Vaticano II, no tempo de Pio XI, Pio XII. E depois, no fim do governo de Pio XII, eles tinham já um domínio enorme. E o resultado, o tremor de terra, o tsunami, aconteceu de repente. Aconteceu de repente para aqueles que são ignorantes. Assim também um haitiano que não conhece a geologia pode pensar que o terremoto que aconteceu recentemente, infelizmente, no Haiti, matando tanta gente, que aquele terremoto foi repentino. O filme mostra o chão balançando como uma cortina e os prédios caindo. Um prédio, uma igreja que caiu, matando uma porção de gente, padres e religiosos, né, da teologia da libertação. Caiu tudo, menos o crucifixo. A teologia da libertação caiu, mas o crucifixo permaneceu de pé. Aliás, me trouxeram recente uma fotografia de Nagasaki, com a igreja, a catedral toda ruída e o crucifixo de pé. Nem a bomba atômica derrubou. O Lula quer tirá-lo agora com essa nova lei dos direitos humanos, contrário aos direitos divinos. Então, o terremoto, julgam os ingênuos, como o haitiano, que foi de repente. O terremoto no Haiti foi gestado durante séculos, talvez 1000 anos. Aquelas forças tectônicas vão se acumulando e repentinamente se quebra o equilíbrio entre as placas, que deslizam uma sobre a outra e produzem o tremor de terra. Todo fenômeno muito importante é profundo, e todo fenômeno importante e profundo leva muito tempo a ser gestado. Portanto, pensar que o Vaticano II, que começou com João XXIII, começou realmente com João XXIII, é não compreender a história. Ele foi inaugurado por João XXIII, mas as ideias estavam todas na cabeça do clero daquele tempo, principalmente da cúpula, os cardeais, Montini, João XXIII, o Roncalli e uma porção de outros. Agora, por que o Concílio Vaticano II não foi colocado como um concílio dogmático? Porque o Papa, quando fala dogmaticamente, é infalível e não pode errar. Como eles queriam ensinar coisas erradas, não podia ser dogmático. Segunda razão, os modernistas eram contra os dogmas. Não pode haver dogma na igreja. E por isso, eles não podiam fazer dogmas quando ensinassem. Tinham que fazer, então, a expressão de um consenso, mas não um dogma. Por isso, João XXIII e Paulo VI recusaram falar dogmaticamente. E não quiseram que o concílio fosse dogmático. Então, são duas razões. É um concílio pastoral. Que quiseram pastoral, primeiro, porque são contra a existência de dogmas e não queriam, então, falar dogmaticamente. Segundo, porque sabiam que se o Papa falasse dogmaticamente, não erraria e os erros não passariam, porque o Espírito Santo não permitiria. E por isso eles falaram pastoralmente. E por isso o concílio, Paulo VI declarou no final, tem uma grande autoridade, mas não dogmática. Não há no concílio Vaticano II nenhum dogma, nenhuma definição. Não há nenhum cânon estabelecido pelo Papa como obrigatório de ser crido com fé divina e católica. E não há nenhum anatematismo condenando as frases contrárias aos cânones estabelecidos. Não há cânones, não há anatematismos, não há definição dogmática, o Vaticano II não é dogmático. É o que declarou
o cardeal Ratzinger no Chile. Alguns querem fazer do Vaticano II superdogma, mas ele não é dogmático. Na Europa, ninguém fala que o concílio é dogmático. É só aqui, esses tupiniquins. É claro que aqui no estudo, que são formados nessas faculdadezinhas que tem por aí, e que são doutores, entre aspas, esses discutem se é dogmático ou não. Agora, na Itália é difícil, né, de encontrar uma missa tridentina. Tem bastante, tem bastante. Por que na Itália tem menos que na França? Porque a Itália, a Espanha e o Brasil, a Colômbia, o México, eram países de grandes tradições católicas, em que o clero tinha uma enorme influência. Então o clero, nesse país, tem uma atitude no começo conservadora com essas missas novas. E foi acostumando o povo lentamente, até chegar no caos atual. Então na Itália os padres normalmente iam de batina. A gente se espanta. Padres modernistas, de batina. Por quê? Porque eles querem manter as aparências para continuar iludindo o povo. Iludindo é um termo eufemístico, para continuar enganando as ovelhas. É o que eles chamam pastoral. Na Rádio Italiana nós estamos recebendo mais uma vez o nosso colaborador, professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Monfort. Agora, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor falasse sobre o modernismo. O modernismo é exatamente uma expressão da gnose. O modernista afirma que a revelação não vem do exterior, como expliquei no começo, que tendo cada homem um espírito divino em si, como diz o Vaticano II na Gaudium et Spes número 3, Deus colocou na inteligência de cada homem uma semente divina. Então basta regar que eu fico Deus. Uma semente divina. Essa semente divina, diz o modernista, se manifesta, não falando como eu estou falando agora, mas ela se manifesta e a gente atinge ela por uma intuição interior. A revelação, portanto, do modernismo é por dentro. E cada um tem o seu dogma. Cada um interpreta o raio, o relâmpago, o lampejo, da sua maneira. Ninguém consegue traduzir aquela luz do flash em palavras. E por isso todos os credos valem. Todas as opiniões religiosas valem. Não pode haver dogmas. A verdade é revelada subjetivamente a cada homem. Tá claro? Cristo também tinha uma partícula divina, uma semente divina, que ele desenvolveu, cresceu, e ele tomou consciência que era Deus. Ele não sabia. Olhando-se no espelho, um dia dizia, olha, eu acho que eu sou Deus. Essa loucura é que é ensinada nos seminários. É claro que não com essas palavras com que caricaturei o modernismo. Eles têm uma linguagem polada, fenomenológica, existencialista. Então precisa ter uma experiência existencial com a partícula divina. Ter uma vivência interior com a partícula divina. Então essas palavras da fenomenologia do existencialismo ocultam a gnose modernista que está encapsulada nessas filosofias modernas. O Vaticano II usou a filosofia fenomenológica para transmitir a gnose aos católicos. Por isso o Vaticano II ele tem uma doutrina oculta que vai se revelando pouco a pouco nas manifestações concretas. Nós temos dois erros fundamentais hoje entre os católicos. Um erro é o racionalismo, outro o irracionalismo. O racionalismo, ele é o modernismo materialista, panteísta, a gnose no nível mais baixo, que é o nível panteísta. Para a teologia da libertação, a razão humana é capaz de compreender todas as coisas, é o racionalismo. Então ela pretende explicar a história e todas as coisas de modo científico e racional. Por isso ela quer ler o Evangelho de modo não mítico, de modo racional, com método histórico-científico, em que se elimina Deus, o sobrenatural, o milagre. A razão explica tudo. Isso vai dar a teologia da libertação do Frei Boff, do Semifrei Beto, e de outros bispos por aí, Dom Demétrio Valentim, o Dom Tomás Balduino da invasão de terras, aquele que faz apostolagem entre os índios, que se compromete em não batizar ninguém, Dom Erwin Kreutler, lá do Araguaia, aquele Casaldáliga, são comunistas transvestidos de bispos católicos, ou melhor, bispos católicos, realmente bispos católicos, mas que
em vez de ensinar a doutrina católica, ensinam a gnose materialista sob a forma panteísta de Marx. Então esse é um lado que exagera o valor da razão. A razão explica tudo e condena todo o sobrenatural. O outro lado é o oposto. É o lado carismático, irracionalista. Não vale a razão. O que vale é uma experiência interior também, mas uma experiência do Espírito Santo, dizem eles, que chega invocado por um modo mágico e não vem de motoca, mas vem delivery. Chega e fala pela boca de todos eles um blá 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 que nem eles entendem. Então, a renovação carismática baseia toda a religião na emoção, em fenômenos místicos irracionais, levados ao delírio. Ela é contra toda a razoabilidade. A teologia da libertação, ao contrário, é o racionalismo. Assim como pega esse copo com 2 dedos fazendo forças iguais e contrárias, assim, os que querem destruir a Igreja Católica tentam pegar a Igreja por 2 lados. O lado irracional da teologia da renovação carismática e o lado racionalista da teologia da libertação. Tanto o irracionalismo carismático quanto o racionalismo comunista, os dois são errados. A razão humana foi nos dada por Deus para conhecer as realidades concretas. E nós podemos, através da inteligência, partir das coisas concretas e chegar até ao conhecimento da existência de Deus e de algumas qualidades de Deus, como fez Aristóteles e fizeram São Tomás. Outras, só a revelação nos dá. Mas a razão humana não é capaz de entender tudo. O racionalismo, como diz Karl Popper, é uma fé irracional na razão. A minha inteligência é limitada, a sua também é, a dele também é. Todas as inteligências são limitadas. Mas o racionalista diz que a inteligência humana é capaz de entender tudo. É uma contradição. Se cada parcela é limitada, o total da humanidade tem uma inteligência limitada. Então, como diz Karl Popper, o racionalismo é uma fé irracional na razão. Muito bem definido. O irracionalismo nega a capacidade da inteligência. O que vale é uma experiência mística delirante, louca, que não se sabe de onde vem. Se é de Deus, se do diabo. Diz que é dos anjos, mas não diz que esses anjos têm, se têm chifres ou não. Claro. E as loucuras que eles fazem são a prova do sem valor que eles têm. O carismatismo delirante veio do protestantismo sectário, o mais delirante também, dos anabatistas, do revival americano. É um protestantismo entre os católicos. Ambos as coisas estão erradas. A mão forte combate as duas. Bom, eu recebi também vários e-mails, professor Orlando Fedeli, para que o senhor explicasse o que são os legionários de Cristo. Então, sempre que existe, por exemplo, na economia, uma moeda muito forte, atualmente o euro, tá claro? Acontece a falsificação do euro. Ninguém vai falsificar o peso boliviano, nem o peso argentino. Bem, por quê? Porque uma moeda que perdeu valor, não se perde tempo, os bandidos não vão falsificar. Os bandidos querem falsificar uma coisa de valor. Então é muito comum que na Igreja Católica, sempre que apareça algum movimento mais sério, haja uma falsificação. Então os legionários de Cristo estão numa tragédia, porque o fundador, Padre Marcial Maciel, teve uma vida condenável. Durante um longo tempo mantiveram na igreja, ou sabia-se dos fatos, mas se mantiveram os fatos em silêncio, ocultos. Agora o Papa Bento XVI resolveu enfrentar o câncer e então condenou. Primeiro proibiu o Padre Marcial Maciel de ter qualquer atividade, agora ele já morreu. Mas exige então uma sindicância enorme nos Legionários de Cristo. Os Legionários de Cristo, eles foram fundados por uma senhora, pelo Padre Marcial Maciel, ele era parente do general Degollado, que foi um dos grandes defensores católicos no México contra o comunismo na década de 20 e 30. A senhora que ajudou a fundar os legionários é irmã de um professor, Anacleto González Flores, que foi o primeiro mártir assassinado pelos comunistas. Ele foi fuzilado, depois de torturado, Anacleto González Flores. O presidente chama-se Plutarco Elias Calles, tá certo? Que foi um homem, um tirano que massacrou os católicos. Os católicos do México pegaram em armas. A igreja foi proibida de ter templos
era proibido os padres fazerem qualquer apostolado, usarem batina, era proibido o culto. E quando um padre era pego rezando missa escondido, era fuzilado. O padre Pró, por exemplo, foi assassinado assim. O México teve muitos milhares de mártires. As fotografias daqueles meninos nas igrejas são impressionantes, antes de fechar as igrejas. Crianças comuns, não por parte índiozinhos, ou descendentes de índios, com camisa de futebol, pessoas comuns, ficaram heróis com fuzil na mão, milagres estupendos nas batalhas, disputavam depois das batalhas quem tinha mais balas no peito, fincadas no poncho. Esse movimento, que começou muito bem, foi traído pelo bispo Pascual Dias, se não me engano, que ficou arcebispo do México, pelo acordo que fez com o governo comunista. O governo comunista perdeu a guerra. Quando estavam para tomar o México, eles resolveram fazer um acordo, e o Vaticano aceitou o acordo. Era o tempo de Pio XI. Então, esse bispo, Pascual Dias, foi prometido a ele o título de arcebispo do México. Ele fez o acordo com o governo comunista. As leis comunistas permaneceriam, mas não seriam aplicadas. Então, os católicos podiam ter colégio, mas não oficialmente católicos. Podiam ter crucifixos dentro, mas de vez em quando a polícia telefonava. Vamos visitar o colégio. Então, tirava os crucifixos, a polícia vinha, não tinha crucifixo nenhum e ia embora. Uma pantomima, mas aceitaram. Isso foi uma traição ao movimento católico que lutou com armas na mão e vitorioso. Esse movimento é chamado de movimento cristeiro. Então, são parentes ou descendentes do movimento cristeiro que fundaram os Legionários de Cristo. No México, a derrota levou aqueles católicos a fazerem uma coisa errada. Eles organizaram uma sociedade secreta. A sociedade depois se dividiu. A sociedade chamava-se inicialmente os Tecos, depois apareceu outro grupo, os Muros. Isso foi um grande erro, porque tudo que é secreto é condenável. E o resultado é que eles, revoltados contra a traição feita pelos bispos no México e por alguns cardeais do Vaticano, começaram a ter uma atitude de rebelião contra o Papa. Acabaram, eu não conheço bem o desenvolvimento desse instituto no começo, só sei o que os jornais têm dito. Acabaram ficando muito ricos, eu vejo o resultado. Os legionários de Cristo eram riquíssimos, eram chamados até os milionários de Cristo. Eles tinham até aceitavam o Vaticano II. Se apresentavam, então, como lutadores contra o comunismo, mas aceitavam o Vaticano II, a missa nova, as coisas modernas. Então, os moços eram convidados para ir para os seminários, mostrando que lá tinha piscina, passeios à praia, futebol, boloscesto, cinema. Ora, para levar os moços para serem verdadeiros sacerdotes, tem que ser dito para eles que eles têm que carregar a cruz de Cristo e não ver filminho e ir para a praia. Não é na praia que se formam sacerdotes, é no Calvário. O resultado foi o fracasso completo desse instituto. Como tem uma porção de outros institutos de direita que vão por um caminho parecido, se apresentam como conservadores, semiconservadores, ultraconservadores às vezes, caindo no vacantismo, ultratradicionais caindo no vacantismo, que é um delírio, uma loucura. Então, como a defesa da Igreja Católica é a moeda de valor, é claro que vão se falsificar muitos movimentos desse tipo. Então, na esquerda, os católicos têm a teologia da libertação, que é toda ela do mesmo tipo, é comunista, com ligeiras variações de cor vermelha. Alguns vermelho rubro, outros escarlate, outros carmim, outros cor-de-rosa. Cor-de-rosa. Mas são todos marxistas. A direita não. A direita tem uma variedade de movimentos muito grande. Agora, em Roma, um bispo dizia num congresso, a direita está mais dividida que a esquerda. Claro, porque a moeda boa tem que ser falsificada. A Monfort não é da direita. Não somos nem da direita, nem da esquerda, nem do centro. Somos contra todas essas classificações, porque direita, esquerda e centro são posições relativistas. Você agora, Boto, está no centro aqui de nós três. Ele está na extrema esquerda, está na extrema direita. Se eu sair, você ficou extrema direita. E ele fica, claro, se vier mais outro, ele fica centro. Isso é ridículo. Então são posições de um relativismo que engana eleitor, para fazer enquete de opinião pública. Um dos assuntos que os ouvintes pediram para que o senhor abordasse foi a Inquisição. A Inquisição foi feita exatamente contra os cátaros, porque os cátaros eram uma heresia maniqueia, gnóstica, que se difundiu por toda a Europa na Idade Média. Então ela dominou todas as estradas de comércio. Então, a estrada
que vem desde o Oriente, desde a Armênia, em linha reta, quase paralela ao Equador, até Santiago de Compostela, o caminho de Santiago. Passando da Armênia pela Turquia, para a Bulgária, os búlgaros, eram cátaros, eram maniqueus. Depois, na Croácia, na Eslovênia, os bogomilas, depois os patarinos na Itália, em Sirmione del Garda. Se tu vai lá, você vai ver lá, tem o Castello di Desenzano, que era um centro dos cátaros no norte da Itália. Dominou toda a península italiana. Os gibelinos do Dante eram todos cátaros. Depois passou para o sul da França com o nome cátaro, passou para a Espanha com o nome cátaro também, no Aragão, e passou depois, por meio dos trovadores, até Portugal, de Dom Dinis. Bom, para os ouvintes que não conhecem, professor Orlando Fedeli, eu gostaria que o senhor explicasse o que são os cátaros. Cátaro quer dizer puro, em grego, cataroi. Outros dão outra origem para a palavra, mas provavelmente quer dizer puro, porque eles eram contra o casamento. O casamento era uma coisa condenável, e mais que o casamento, a procriação. Toda mulher grávida estava possessa do diabo, devia ser morta. Então matavam-se as mulheres, uma mulher grávida, facadas no ventre para matar também a criança. Porque uma criança que nascia era uma nova prisão para a divindade. Então precisava acabar a humanidade. Então eles proibiam o casamento e a procriação, mais ou menos que nem hoje, né? E eles não conheciam a pílula. E queriam também que quando chegasse a um certo nível de perfeição cátara, que a pessoa se matasse. Então praticavam suicídio ritual. Ficavam sem comer, fechavam-se num quarto, não podiam usar faca para se matar, nem a corda, nem nenhum objeto material, porque a matéria não prestava. Então tinham que morrer de inanição. Consta que vários românticos fizeram isso, porque os românticos eram sucessores dos cátaros. Os cátaros dominaram bastante, principalmente o clero no sul da França. E eles eram habilíssimos em enganar os católicos. Então, para não serem enganados, eles sempre lidavam mutuamente com nomes católicos. O seu credo, ele é o evangelho, ela é a escritura, ela é a doutrina católica. Então, quando o inquisidor perguntava, você crê no credo? Creio. Crê nessa escritura? Creio. Que era o nome de apelido, código dos próprios membros do catarismo. Era muito difícil. O povo, quando chegavam a ver nas aldeias assassinatos de moças grávidas, e eram muitos, o povo pegava os assassinos e massacrava. Então, a igreja, para evitar esses crimes, fez um tribunal, para não permitir mais massacres. Então, havia um processo jurídico muito cauteloso e cuidadoso para impedir que fossem feitos massacres sem julgamento. Está claro? A Inquisição foi feita, então, para impedir massacres. Está claro? Que o povo fazia justiça pelas próprias mãos, o que é proibido pela lei de Deus. A Inquisição, ela era um tribunal técnico. A ideia dizia se uma pessoa tinha doutrinas cátaros que tinham produzido crimes, inclusive de assassinato. A Inquisição tinha várias fases. A primeira fase era anunciada uma cerimônia, o Auto de Fé, onde o povo todo era convidado para cantar o credo. Depois tinha a fase do perdão. Durante 20 dias, um mês, quem se apresentasse como sendo difusor de catarismo estava perdoado. Depois tinha a fase de inquirição, em que era proibida a tortura. Nenhuma tortura, nenhuma confissão sobre tortura valia. Naquele tempo na Europa, todos os tribunais usavam tortura, que não havia métodos modernos de inquirição. A Inquisição foi a primeira a proibir a tortura, em que confissão sobre tortura inválida. Houve tortura? Houve abuso, certamente deve ter havido, mas para ter informações, não. Nunca a pessoa podia ser torturada, mas melhor, e nunca podia produzir sangue. Sempre tinha que ter assistência médica. A pessoa, confessando-se culpada em qualquer fase do processo, estava perdoada. Sempre. Então, passando para a sua pergunta, milhões de mortos. Uma vez me perguntei quantos foram mortos em Toulouse durante 100 anos. Toulouse era o centro do catarismo. 3 milhões. Mas Toulouse não tinha 300 mil habitantes. É fácil matar assim as pencas, tá claro? Em 100 anos de Inquisição em Toulouse, 100 anos, no centro da Inquisição, no centro do catarismo, foram mortas 42 pessoas. Na Itália, quantos foram mortos pela Inquisição? Nessuno. Ninguém foi morto na Itália pela Inquisição. Tá? Pelos feiticeiros a partir do século XVI. Nunca teve casos desses. Tá certo? Houve casos de morte, sim,
mas por razões bem outras graves, não? Tá certo? Mas a Inquisição, na Itália, não matou nenhum feiticeiro. Os Benandanti, nunca um deles foi morto. A Inquisição tinha penas de todos os tipos. Eu repito, as caciques da Inquisição, os caciques que temos hoje no confessionário. Rezar Ave Maria, acender uma vela para Nossa Senhora, ir visitar um santuário, fazer uma novena, fazer um retiro, tá certo? Às vezes fazer uma peregrinação até Aparecida, naquele tempo até Jerusalém, muitas vezes. Às vezes era prisão, e às vezes, muito rara, a morte. A Inquisição não gostava de matar, porque era uma prova do fracasso. Porque se explicar para a pessoa de todas as maneiras que ela estava errada. E se a pessoa se mantinha errada na fé e devia ser executada por ter provocado crimes hediondos, isso era um prejuízo grande, porque os hereges passavam a apresentar aquilo como mártir. E era uma propaganda para os hereges. Então a Inquisição evitava condenar a morte. Em geral eram condenados os padres, porque quem faz cadeiras erradas são marceneiros errados. Quem faz roupas tortas são alfaiates maus. Quem faz teologia errada são padres errados. Então, grandes vítimas da Inquisição eram os padres. Na Inquisição, para você ver, o que era condenado à prisão durante um longo tempo, ele podia pedir licença para cuidar dos pais doentes. Saía, depois voltava. Ou então podia pedir um descanso. Então tinha umas férias na prisão. E saía, depois voltava. Quer dizer, isso é uma palhaçada o que ensinam hoje. Criou-se como chama essas coisas que põem no campo para afugentar o espantalho? Criou-se um espantalho. Inquisição, você falou a Inquisição. Então, se eu sou favorável à Inquisição, eu sou visto como um monstro horroroso. Muito bem, nós gostaríamos muito de agradecer, professor Orlando Fedeli, mais uma vez, a sua participação aqui na Rádio Italiana. Evidentemente, temos muitos outros temas para abordar e esperamos o senhor em breve aqui na nossa programação, tá certo? Nós conversamos mais uma vez com o professor Orlando Fedeli, que é presidente da Associação Cultural Montfort. Dúvidas, sugestões, críticas, vocês devem enviar para o nosso e-mail contato@radioitaliana.com.br. Rádio Italiana. Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.